Shalom, querido, shalom, igreja, shalom, família bendita do Senhor. Estamos de volta com a jornada da colheita e dando prosseguimento com o nosso estudo do livro de Esther. E o capítulo 4, ele é o capítulo mais marcante, ele é o mais interessante, é o momento em que, após não ser convidada a acessar a presença do rei, ela é intimada por Mordecai a entrar na presença do rei. E agora eu quero te fazer uma pergunta. O que tem acontecido na sua vida para que ela não se torne o caos? O que tem acontecido? Que conversa difícil você está evitando que você deveria ter nesse momento? De repente, você pode analisar que você não está feliz no seu ambiente de trabalho, talvez você não esteja feliz com algumas questões familiares, talvez você não esteja vivendo a plenitude e a vida abundante que você gostaria de estar vivendo com o seu cônjuge, com seus filhos. Aquela vida abundante, a vida Zoe que Jesus prometeu. E aí, o que está te impedindo? Porque o Mordecai fala assim, quem sabe para esse momento você não foi colocada no trono? Porque o que acontece é o seguinte, quando nós vivemos momentos difíceis na nossa vida e enfrentamos, depois nós nos tornamos solução para a vida de outros, porque onde o inimigo mais nos atacou é onde mais nós somos ferramenta. Você já deve ter escutado isso muitas vezes, onde a gente é ferramenta nas mãos do nosso Senhor. E aí eu te pergunto, que conversa difícil você está precisando tomar coragem para ter? Esther, ela não faz as coisas de qualquer jeito. Ela ora, jejua e convida as servas dela a jejuarem junto. E aí ela tem um mentor, alguém que orienta, tem uma pessoa conselheira, que é Mordecai, que é uma paternidade sobre ela, que é o verdadeiro Abba de Esther nesse episódio. Então, o que acontece? Você tem que discernir agora, antes de darmos prosseguimentos no estudo. Qual o problema que você quer resolver? Um só. Não foque em vários problemas ao mesmo tempo. Foque no problema principal. De repente é o seu cônjuge. Que normalmente o nosso casamento tem que ser a coisa mais importante da nossa vida. Primeiro Deus. Depois você precisa amar a si próprio. Depois o seu cônjuge. Depois os filhos. Depois os familiares. Depois a obra de Deus. Depois as demais coisas. Buscai primeiro a Deus e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então foi isso que Esther fez. Ela buscou primeiro a Deus e as coisas foram acrescentadas. Você não entra na sala de trono de qualquer jeito, mas você entra na sala do trono com ousadia, com Jesus Cristo dentro de você. Não é assim, eu tenho Jesus, aceitei Jesus. Não. O quanto de Jesus tem dentro de você hoje. O quanto do amor ágape de Jesus tem dentro de você hoje. O quanto você tem buscado santidade. E aí entra até uma outra pergunta, mas fica para um outro estudo. Até onde a gente precisa ter tanta santidade para Deus fazer as coisas? Porque Jesus falou o seguinte para algumas pessoas: não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos. E eles antes tinham dito o seguinte: mas Jesus, eu expulsei demônio em seu nome, eu orei em línguas, eu curei, eu fiz milagres, prodígios, maravilhas em teu nome. E Jesus fala, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Então você vê que esses homens, eles não tinham nem santidade e nem eram pessoas íntimas de Jesus. Eles não tinham relacionamento com Jesus.
porque Jesus não está preocupado com a sua santidade para fazer algo por você. Ele conhece as suas limitações. Ele operou maravilhas na vida de Paulo e Paulo falou assim: miserável homem que sou. Aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Essa semana eu estava escutando uma canção, abrindo um parêntese aqui, e aquela canção de adoração mais parecia uma música romântica e assim imitava um estilo sertanejo, sabe? E eu não sei se a pessoa, a adoradora, ela queria pegar um público cantando como se fosse para o namorado e depois caísse a ficha que era para Jesus, ou se ela fez isso propositalmente para Jesus de uma forma romântica. E eu falei, cara, essa letra não é bíblica, essa letra não tem nada a ver. Comecei a reprovar mentalmente aquela canção. E de repente o Senhor veio e falou comigo: Marcelo, eu não me importo, porque eu não escuto a letra, eu sinto o cheiro nas minhas narinas da adoração, do sentimento com o qual essa cantora escreveu essa canção. Se vai ser reprovada por teólogo ou não, a forma de expressão não importa. Se teu filho pegar aquele violãozinho de brinquedo, todo desafinado, que não emite grande som, e vier para você com aquele violãozinho do tamanho do ukulele, né? Batendo ali, papai, eu te amo, papai, eu te amo, papai, eu te amo. É ridículo. Dizendo assim, no sentido musical, mas no sentido amoroso, é lindo. Você não tá nem aí se ele tá tocando nota errada, se ele tá desafinado. Então, como disse Jesus, se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagine o Pai Celestial. Então, eu quero convocar você agora a entrar nessa jornada, pensando no seguinte: a minha vida pode ser mudada. Isso não depende da minha perfeição, não depende da minha santidade. Isso depende da minha busca, porque Jesus falou o seguinte, Deus fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então vamos aproveitar o tempo. E ele diz também, sabe o quê? Buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. É de todo o coração. Não é de toda a sua teologia, de toda a sua capacidade intelectual, não, é de todo o seu coração. Ó o aipim aí, tem alguém vendendo aipim, eu não vou interromper não, mas vamos direto para eu não perder o raciocínio. Então, vamos dar prosseguimento a isso? Então a gente precisa entender o seguinte: você vai precisar agora sair da sua zona de conforto. Você vai precisar buscar a Deus de todo o coração, como Esther buscou. E uma das formas de você fazer isso é humilhando a sua alma para buscar o Senhor de todo o seu coração. Então eu fiz algumas anotações aqui, não repare, eu vou ler para não me perder. Já estamos com 8 minutos de vídeo, nós estamos com um tempo proveitoso. Eu acho que tudo que foi falado até agora, apesar de estar se tornando um vídeo longo, eu acredito que vai acrescentar na sua vida, vai te fazer muito bem e pode trazer uma transformação verdadeira, plena e duradoura para você viver o melhor da sua vida. Porque depois dessa conversa difícil que você vai ter, depois de você entrar e correr o risco de entrar no átrio sem ser convidada pelo rei, pelo seu marido, pela sua esposa, e propor aquilo que você está no seu coração, a sua vida pode ser mudada completamente, porque você vai ter oportunidade de conversar, de expor, de falar por que você está chateada. Você vai dar a oportunidade ao seu cônjuge de se explicar e de repente falar: mas não foi nada disso, você entendeu tudo errado. Ou então do seu cônjuge ouvir, parar, pensar
e se arrepender, mas as suas palavras, o teu entendimento intelectual não vai mudar nada. Palavras bem escolhidas, terapêuticas, conhecimento de psicologia, de manipulação, nada disso vai funcionar, porque quem convence é o Espírito Santo. E aí, você está sendo chamada agora como Esther, chamada ou chamado como Esther a enfrentar um problema. E normalmente nós podemos ter uma ideia de recusar ao chamado, varrer as coisas para debaixo do tapete, continuar com as coisas como estão, mas se você pode viver a plenitude, se Jesus prometeu que nós viveríamos uma vida abundante e plena, por que você que é filho de Deus, filha de Deus, vai se contentar com algo medíocre ou razoável? Então, saia da zona de conforto. Lembra do filme Matrix? Não sei se você assistiu, tem uma pílula azul e uma pílula vermelha. É o chamado à aventura. Depois vou gravar um vídeo só sobre isso, sobre a jornada do herói. E aí você tem que escolher a pílula da aventura. Ou então, você não se torna herói, não se torna... A sua vida vai continuar, né? Uma vida sem graça. Uma vida nível médio, ou seja, medíocre. E aí, quando você atende, não é mudado só o seu destino. Eu anotei aqui o seu destino é definido e de quem te cerca. O destino de quem você ama é definido. Porque não é só a sua vida que muda, é a vida dos seus filhos, é a vida dos seus netos, é legado que você deixa. E aí? Vamos aceitar esse chamado? Vamos buscar o Senhor como mentor? Porque Mordecai mentoreou ela, mas nós vamos buscar o nosso pai adotivo como Mordecai era pai adotivo dela, mas nós vamos buscar um pai adotivo celestial, cuja sabedoria nem Salomão teve igual. Então eu quero que você pense numa frase do livro do Viktor Frankl, chamado Em Busca de Sentido, é uma frase de um pensador, o Nietzsche, mas ela é muito boa, ela é válida. Quem tem um porquê não se preocupa com o como. Então, se você quer o seu bem, o dos seus filhos, da sua esposa, você não vai se importar com o tipo de sacrifício ou renúncia que você vai fazer, a humilhação que você vai ter ao pedir perdão para o seu cônjuge ou para os seus pais. Você sabia que o Bono Vox, aquele cantor, ele mudou a voz dele de barítono para tenor de um momento para o outro? Sabe o que ele fez para isso? Ele entrou numa capela e orou pedindo perdão ao pai dele, que já tinha morrido. Mas ele fez esse processo de humilhação, de pedir perdão a Deus pela forma com que ele relacionava-se com o pai dele. E aí toda aquela armadura emocional quebrou, as cordas vocais foram liberadas. Então é sobre isso que eu estou falando, é sobre você viver a plenitude com a sua família. Então não se importe com o tipo de humilhação, ultrapasse esse portão, ultrapasse esse limiar. Se Deus permitiu você ver um decreto, você perceber que tem algo agindo contra você, ele trouxe consciência sobre esse problema que você está tendo de repente no casamento ou no seu trabalho e está te chamando por um propósito. E você não pode recusar o chamado, porque existe um risco real e uma ameaça. Assim como Esther, se ela recusa o chamado, ela morreria da mesma forma, porque o próprio Mordecai falou: você pensa que você está segura no castelo? Não existe zona de segurança, não existe varrer as coisas para debaixo do tapete. Então, o mentor, ele sempre vai trazer encorajamento, alinhamento e direção. É isso que Deus te dá. É isso que Deus está falando com você através do livro de Esther. Existe o risco, mas de todo jeito você morre, Deus levanta outra pessoa em seu lugar.
Então, o que Deus te chamou para fazer nos dias atuais? Por que seu casamento, sua casa tem que ser uma casa da brasa, cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Deus, cheia da plenitude? Porque Deus quer usar a sua casa para esse tempo do avivamento final, dos últimos dias que nós estamos vivendo. Deus não depende de você, ele pode levantar outro. Deus não convidou Ezequiel para profetizar. Olha que anotação legal. Deus, ele chamou Ezequiel e ele poderia ter feito tudo sozinho. Falar, Ezequiel, vem ver o que eu vou fazer. Vou ressuscitar o vale de ossos secos. Mas não, ele falou, profetiza. Ele quer que você participe disso. Ai, existe algo que mexeu muito comigo essa semana. Uma frase de Jesus, ele fala assim, os filhos farão obras maiores. Você quer que seus filhos façam obras maiores? Faça algo grande. Incentive eles. Não pode eles. Não venha, ou seja, pode só para eles darem mais frutos. Estou falando de podar no sentido de limitar mesmo, de amaldiçoar, de falar. Eu estive numa oficina, vou dizer assim, numa fábrica, e essa fábrica está há 30 anos idêntica. E aí eu falei, meu Deus, esse cara continua trabalhando nessa fábrica escura, sem equipamento, sem nada. É a mesma fábrica do pai dele. Escuro, sujo, fuligem nas paredes ainda. E eu falei, será o que aconteceu? E aí, de repente, o pai dele falou assim, quem você pensa que é para querer me ensinar? Se coloca no teu lugar. Você acha que você é melhor do que eu? E aquela criança aceitou essa palavra de autoridade. O pai dele já morreu e ele não quer ser melhor do que o pai dele. Isso está na Bíblia? Está na Bíblia. O profeta, se eu não me engano, Elias ou Jonas, ele fala assim, não sou melhor do que os meus pais. Acho que foi Elias. Ou seja, ele não consegue superar e você precisa quebrar esse bloqueio. Não é porque sua mãe e seu pai tiveram um casamento infeliz que você vai ter. Não é porque eles não prosperaram que você não vai prosperar. Não é porque sua família não prospera e a sua vizinhança que você vai ficar nesse balde de caranguejo com as pessoas te puxando para baixo porque eles não querem te perder. Você vai sair desse balde de caranguejo. Você vai parar de andar de lado. Você vai parar de andar para trás. Eu estou profetizando na sua vida. Você vai andar para frente. Jesus falou, os filhos farão obras maiores. E você tem que ser um pai igual a Mordecai, que ama o filho e quer que o filho faça obras grandes. O pai, ele quer se orgulhar do filho. Então, pai, como eu disse, traz encorajamento, alinhamento e direção. Alinhamento. Alinhe-se a esse tempo, a esses dias. O que você está fazendo nesse tempo? Preste atenção nisso. O nome de Esther significa murta. Ela gera perfume quando ela é esmagada. E de repente você vai ser esmagado agora, mas é para liberar perfume. O bom perfume de Cristo. E você tem que tomar uma decisão. Eu vou enfrentar o problema. Se perecer, pereci. Se isso faz sentido para você, já deixa o seu like aí para ajudar o canal. Pai protege, cuida e guarda o filho para um tempo de envio. O pai te protegeu, te guardou e agora há um tempo para você resolver as coisas. Esther, nesse livro, no capítulo 4, ela sai da gaiolinha de ouro para o campo de batalha. Será que você foi uma pessoa que foi cercada de excesso de zelo e cuidado? Eu tenho um amigo que ele falou, cara, eu me arrependo de ter cuidado demais do meu filho. Eu não deixei ele aprender a andar de bicicleta para ele não cair no chão. E aí? Como é que foi a sua infância? Está na hora de você enfrentar a vida real, o mundo real. Não se sinta constrangido de dizer não para o seu filho quando ele precisar ser protegido. Mas quando, mesmo tendo algum risco, deixe ele viver. A mãe protege, cuida, ama, bota no colinho, mas o pai, ele pega a criança no colo, ele mostra para o mundo, ele mostra o mundo para o filho, ele que incentiva, ele, filho, vai lá, a criança cai, a mãe, ai, meu filhinho caiu.
saiu, vem cá com a mamãe. O papai fala, não, levanta, limpa isso aí, tal coisa, tá tudo certo, vamos embora, vamos para frente. E é assim que Deus faz com a gente, porque Ele é Pai. Então, Esther já tinha perdido os pais e por isso já tinha alguns componentes de intercessão. Ela conhecia a dor da morte e da orfandade que viria do decreto. Então, pense nas pessoas que vão ser impactadas com a sua vida, com a restauração do seu casamento, da sua vida profissional ou do seu chamado. Deus pode estar promovendo algum caos hoje na sua vida para que você possa ser bênção para muitos no futuro. Seja grato por esse momento de dificuldade. E aí eu quero falar sobre Mordecai no portão agora. Isso é um estudo profundo sobre o capítulo 4. O portão fala de aliança. Ele fala de um local onde quem ultrapassa aquele limite ali, ele tem que ser acolhido e protegido. Como Ló falou assim, não, esses homens entraram na minha casa e ninguém vai fazer mal contra eles. Assim como o centurião falou para Jesus, não, eu não sou digno de que entres na minha casa, porque eu sou pecador. Se você entrar lá, eu vou ter que ter uma aliança com o povo judeu. Porque o portão é um local de sangue nos umbrais. E nós estamos chegando no período de Páscoa. E Jairo também, né? Jairo recebe Jesus dentro da sua casa, faz uma aliança com Jesus e Jesus restaura. Que tal você deixar Jesus entrar na sua casa, ultrapassar os portões e curar qualquer lugar que haja morte dentro da sua casa, como havia na casa de Jairo? E aí eu quero te fazer um convite agora a você pensar com qual personagem você se assemelha nesse momento da sua vida. Que problemas surgiram? O que você quer evitar? Quais as consequências se você não enfrentar o problema? Lembre-se que Davi, eu fui anotando, cara, que foi muito gostoso isso aqui. Obrigado porque vocês sugam isso. Enquanto calei o meu pecado, apodreceram os meus ossos. Frase de Davi. Será que de repente agora não é hora de você parar de calar, esconder o seu pecado? Será que não é hora de sair dessa zona de conforto e enfrentar o problema? A sua alma, ela precisa ser aquietada e silenciada, ou seja, a alma é aquela que quer falar assim, não vai não, deixa tudo como está. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Quantos problemas sérios você passou e Deus te guardou e te protegeu. Faça como Jeremias. Pratique gratidão em relação ao seu passado e em relação ao seu presente e em relação ao seu futuro. Em que sentido? Pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. Foi o que Jesus falou e mandou Lázaro vir para fora. Agradeça a Deus, Pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. Espírito Santo, me convence do pecado, da justiça e do juízo. Convence o meu cônjuge do pecado, da justiça e do juízo. Convence o meu filho. Não sei qual problema você está passando. Exerça a sua fé nesse momento presente, alinhando passado e futuro. Seja grato ao passado, seja grato pelo que nem aconteceu ainda. Porque em todas as coisas a gente tem que dar graça. Em tudo dá graça. Tudo o Senhor faz de bom. Bem sei eu os planos que tenho para vós, os planos não de mal, mas de bem, para lhe dar o fim que desejais, essa vida plena que você está querendo. Gere o seu futuro com essa fé. Os talentos que o Senhor te deu não serão para esse tempo, para essa hora? Será que essa não é uma hora da poda, de remoção de galhos inúteis, de sair do ambiente que você vive, de deixar algumas amizades, de minimizar gasto energético, de preparar para a colheita que está vindo aí e entender que no dia mau você vai ver quem está do teu lado e quem não está, é um filtro. E você vai ver que Jesus sempre esteve, sempre vai estar do seu lado. E aí agora eu quero te chamar para ação, para orar. E se esse vídeo fez sentido para você, não perde tempo não. Se você, ao longo desse vídeo, você lembrou de alguém, já clica agora, não deixa para depois, você vai esquecer. Clica agora em compartilhar
deixa o seu like, deixa um comentário, tome sua decisão publicamente, escreve aí, eu vou tomar decisões que vão mudar a minha vida. Escreve aí, eu vou sair da zona de conforto. Escreve aquilo que Deus... Eu vou viver uma vida plena. Profetize aqui nos comentários. Profetize sobre sua vida. Faça um compromisso público. Se você não é inscrito, se inscreva. E vamos terminar orando, que é a melhor coisa que nós podemos fazer. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor nos inspirou, o Senhor vai trazer uma grande colheita para a nossa casa, o Senhor vai alinhar a nossa casa. Nós, assim como Joquebede, nós não vamos tentar guardar o nosso Moisés com as nossas forças. Nós não vamos tentar proteger o nosso casamento debaixo das nossas asas, mas debaixo das suas. Nós vamos lançar os nossos problemas no rio, como Joquebede fez. E nós temos certeza que o Senhor vai cuidar, o Senhor vai dar destino, o Senhor vai proteger, o Senhor vai trazer recurso como o Senhor trouxe para Moisés, o Senhor vai permitir com que a gente assista ao crescimento. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor sempre fez, traga à memória tudo que o Senhor já venceu. Tem pessoas aqui que desde o ventre já eram para ter morrido na infância, na adolescência, e o Senhor guardou e trouxe até aqui, Pai. O Senhor fez superar doenças, perigos de morte. O Senhor tem nos abençoado com livramentos de acidente nas cidades, nos grandes centros urbanos, nessa violência nacional. O Senhor nos guardou, mesmo tendo passado por alguns problemas, Pai. O Senhor nos manteve vivos e fortes até hoje. Então, Pai, nós entramos agora junto com Jesus, com ousadia na sala do trono, porque sem Jesus a gente não anda sobre as águas. Sem olhar para Jesus a gente afunda. Então, a gente olha para Jesus que está à sua direita, ocupando o trono. Olhando para Jesus, porque nós sabemos que a sua santidade pode nos fulminar, como fulminava aqueles homens que entravam dentro do Santo dos Santos. Mas nós entramos cobertos pelo sangue de Jesus, que nos justifica e purifica de todo pecado, e te chamamos de Pai. E pedimos que o Senhor venha com a sua paternidade, o seu amor, a sua bondade, nos dar força, alinhamento e direção, como Mordecai fez para Esther. Que o Senhor nos conduza pela mão, que o Senhor coloque o assoalho sobre os nossos pés, que o Senhor nos abençoe com inteligência, como o Senhor trazia insights na mente de Salomão, como foi naquele dia que haviam duas mulheres disputando a mesma criança. O Senhor mandou ele falar, corta a criança ao meio. A mãe verdadeira falou, entrega para ele. Então o Senhor é capaz, a sua palavra corta juntas e medulas. Em tudo o Senhor discerne, traga-nos discernimento espiritual, porque o homem espiritual, ele discerne as coisas espirituais. Então, Pai, nos abençoa, não só com fé, mas com amor. Esse amor, ágape, Pai, vai enchendo, Pai, vai enchendo de compaixão, Pai, vai nos enchendo de compaixão, de amor pelo nosso inimigo ou pelo nosso cônjuge, vai nos enchendo de sabedoria, como o Senhor encheu Esther de sabedoria. Assim como quando Esther entrou naquele átrio, o rei estendeu o cetro. Se essa pessoa tem um problema no casamento, que o marido ou a esposa esteja com o cetro estendido, disposto a vencerem juntos essa etapa. E que haja salvação nessa casa. Se o problema é financeiro, Pai, o Senhor é capaz de conceder toda e qualquer coisa. Se o problema é de saúde, o Senhor é Jeová Rafá, o Senhor é o Deus que cura. Venha trazer cura agora. Mas traga também coragem para essa pessoa enfrentar o que tiver que ser enfrentado, biópsia, quimioterapia,
medicamento, internação, porque é céu e terra, Pai. E o Senhor talvez queira surpreender os médicos com uma cura milagrosa, sobrenatural e inexplicável, Pai. Eu não sei qual problema meus irmãos estão vivendo, Pai, mas tira-os do Egito. Passa o sangue nos umbrais dessa porta, dessa casa. Não só da casa física, mas da casa espiritual, a mente. Pai, amarra todo o desejo da alma e que o espírito seja soberano. Não os desejos da carne, do corpo, mas o desejo que alcança o entendimento e a plenitude da mente de Cristo, Pai. Que assim meus irmãos e eu possamos buscar as coisas do alto e vencer com o Senhor esse próximo desafio, Pai. Abençoa, Pai. Traga luz, traga o seu amor, traga compreensão, traga bondade, traga alinhamento para suas casas. Eu abençoo a sua casa com a autoridade que me foi concedida por Deus, para que você busque o conhecimento do Senhor, porque a vida é conhecer e prosseguir conhecer o Senhor. E que a sua casa seja uma casa da brasa, uma casa cheia do fogo do Espírito Santo, uma casa onde tem adoração, onde tem pão e show, tem pão, vinho, água, cobertor. Aquela casa como a casa da mulher virtuosa, onde tem um marido respeitado às portas da cidade e uma mulher que honra seu marido, discerne, faz negócios, trabalha, estende a mão ao pobre e ao necessitado. Os seus filhos têm exemplo dentro de casa, suas filhas. Pai, eu abençoo em nome de Jesus, para que cada um que assiste esse vídeo seja abençoado com a sua presença e aquele lar se torne uma casa da brasa, em nome de Jesus. Amém. Irmão, Deus te abençoe, minha irmã, meu irmão. Deus os abençoe, abençoe a sua casa, o seu pastor, as suas ovelhas, os seus vizinhos, os seus familiares, os seus filhos da direita, da esquerda. Guarde sua entrada, sua saída, conduza você por caminhos altos, seguros, invisíveis. E se você chegou até aqui, não se esquece, ajuda que esse vídeo chegue a mais pessoas. Compartilha, curta, deixa seu comentário e eu vou deixar um link aqui, para um próximo vídeo para te abençoar mais ainda. Fique com Deus. Deus te abençoe.